Olá a todos e todos. Hoje nós estamos aqui com o Andrés de la Plaza, o argentino mais brasileiro que eu já conheci na minha vida. Obrigado. O Andrés é muito querido, ele faz parte do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, CARGE, é um dos diretores lá do CARGE, né, Andrés? Isto, diretor de observações. Uma das coisas do Andrés que eu acho mais fantástica é que qualquer coisa que você pergunte para ele vai às últimas consequências em todos os números e destrincha o assunto e traz mastigadinho para a gente. Então é por isso justamente que hoje eu convidei o Andrés para falar para a gente sobre mitos e verdades em volta desses eclipses, eclipse anular, eclipse total, muitos desenhos que a gente vê por aí em todo lugar, em livros, em sites, que não estão corretos. Então, vou passar aqui a palavra para o Andrés e está contigo, Andrés, pode... Ok, Josina, muito obrigado. Alô para todos. E, bom, vamos ao tema como a Josina disse, de mitos e... Por que mitos? Porque num monte de livros, quando a gente fala de eclipses solares, depois vamos ver o que eclipses anulares, parciais, totais, etc. Mas sempre aparece um tipo de ilustração. Então, eu vou direto para os desenhos que eu preparei. Deixa eu compartilhar aqui a tela e abrir aqui diretamente. Então, a maioria do pessoal já conhece este tipo de desenho, né? Este tipo de desenho aqui para exemplificar os eclipses solares totais, né? A gente tem um observador, este seria o Sol, a Lua e a Terra. Então, a gente teria um observador sobre a superfície da Terra, a Lua, e se a gente tirar dois raios tangenciais, como o diâmetro aparente da Lua é igual praticamente ao diâmetro aparente da Terra, então a Lua tampa o disco solar. E aí teríamos o eclipse total. Então, na prática, este gráfico aparece em todos os livros. Assim, que seria, deixa eu encontrar aqui, eclipse total, e por isso que eu botei aqui eclipse total errado, porque esta situação, na verdade, não existe. Ou seja, se para um observador na superfície da Terra o disco lunar tampa totalmente o disco solar, que poderia ser perfeito, a pergunta seria: qual seria a sombra da Lua sobre a superfície da Terra? Bom, a sombra da Lua sobre a superfície da Terra seria um ponto, certo? Mas aí a gente vai na prática e a gente vai buscar os mapas, né, da trajetória do eclipse total, que é normalmente do oeste para leste, né, olhando o sistema Terra-Lua de cima, do hemisfério norte, como a Lua agia em sentido anti-horário. O eclipse se processa sempre do oeste para leste, né, a sombra da Lua. Então, a pergunta é, bom, mas se termina num ponto, deveria ser um ponto. Mas quando a gente vai olhar na prática, tem diversos mapas, né? Por exemplo, aqui tem um, e aqui mostra a sombra, a trajetória da Lua sobre a Terra. Aqui não tem deformação nenhuma pela tangencialidade da sombra, mas aparece como um círculo. E o interessante disto é que se a gente for buscar alguma coisa mais real, por exemplo, vamos fazer o sobrevoo, o chamado flyby, a gente pode ver aqui que o eclipse, aqui também tem esta área aqui entre duas linhas vermelhas, que seria a faixa do que a gente chama de totalidade. Mas a gente estava falando que seria um ponto, mas será que é um ponto? Aqui a gente vê que
o eclipse começa no norte, né, o Oregon, nos Estados Unidos. Então, a gente pode, a sombra da Lua vai fazer esta trajetória. Então, vamos fazer um sobrevoo, o flyby, começando aqui, nesta área do Oregon, nos Estados Unidos, e ver como é que fica. Então, vamos aqui, vamos abrir no YouTube. E aqui a gente vai ter um sobrevoo. Então, a gente aqui pode ver a sombra da Lua entrando no território dos Estados Unidos. E a gente já observa uma coisa importante. Esse número aqui embaixo, 132, 132 mil, 133 vezes 1,6, uns 200 quilômetros. Então, assim, quer dizer que isto aqui tem 200 quilômetros, mas espera aí, você não tinha falado, a gente não tinha falado, não tinha visto aqui que terminava num ponto, e agora você vem e me diz que, na verdade, a gente está agora não num ponto, mas a gente está com uma sombra de aproximadamente 200 quilômetros de diâmetro. Então, isso quer dizer que, na prática, e obviamente que essa sombra vai progredindo ao longo do percurso que a gente marcou ali entre as duas linhas vermelhas. A ideia original era esta, né? Que formava um cone e terminava num ponto. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática o que acontece é isto. A gente tem uma lua que projeta uma sombra com um diâmetro aproximado de, a gente falou, 200 quilômetros, né? Então, se a lua projeta uma sombra que tem uns 200 quilômetros, é porque esse cone de luz, ele continua além da superfície terrestre. Na verdade, aqui não está muito bem desenhado, mas esse cone vai bem mais longe e ultrapassa. Então, se a gente tomar os dados, isso é um eclipse total, tá? Um eclipse total. Então, se a gente considerar um eclipse total, vai ver que este cone que está aqui, na prática, ele excede muito mais do que o diâmetro terrestre. Vamos aqui a... Eu peguei o eclipse aqui. O ano que vem, a gente vai ter nos Estados Unidos, tem o eclipse de 8 de abril, né? Que vai passar pelo território dos Estados Unidos. É Então, 2024, né? 8 de abril de 2024. Eu errei aqui. Tinha que Não, errar alguma imagino. coisa. É só Não, para 24, reforçar. isso aqui, gente. Isso aqui é 24, tá? Eu estava na onda do outubro de 23. Porque o outro slide é 23. Aí eu copiei e colei e me dei mal. Esqueci de botar 24. Bom, ok, mas este é o eclipse, então, de o que estava dizendo. Essa sombra aqui, na superfície da Lua, tem uns 200 quilômetros de diâmetro. É a sombra que a gente estava vendo entrando no território americano. O caminho vai ser diferente, mas tudo bem. Se a gente vai e procura no estelário para o 8 de abril e o ponto central do eclipse, e vai buscar as distâncias e faz as proporções, a gente vai encontrar que, na verdade, esse cone termina uns 20 mil quilômetros da superfície terrestre, ou seja, ultrapassa os 12.700, continua e sai, o cone termina do outro lado da Terra, para que a gente possa ter uma sombra lunar de uns 200 quilômetros de diâmetro, que é o que usualmente acaba acontecendo. Então, voltamos então ao mito, deixa eu, são uma série de... isto aqui, que aparece num monte de livros, a gente já sabe que não existe, né? Esse cone para os eclipses totais continua e vai além do diâmetro terrestre, mas pode acontecer que a Lua ela não esteja tão perto da Terra. Na verdade, aqui estes eclipses acontecem no perigeu, perto do perigeu lunar. Mas
o que acontece se a Lua estiver perto do apogeu lunar, ou seja, a distância mais longe da Terra. Nesse caso, a gente vai ter o eclipse que vamos ter agora no norte do Brasil, que vai ser no 14 de outubro, que a gente vai ter este eclipse aqui, né? Vai ter um eclipse anular. Por quê? Porque como a Lua agora está mais afastada, o cone acaba convergendo num ponto e depois, novamente, a sombra continua. E aqui teremos novamente uns 200, 180 quilômetros projetados. Só que agora esse cone convergeu e voltou a abrir. Esse vai ser o caso do eclipse. Então, essa sombra que a gente estava vendo quando eu mostrei o flyby, que era. Deixe aqui de novo. Eu vou botar outro flyby aqui no Golfo de México, né? Agora, no estado de Texas. Então, esse cone que está aqui, que é do eclipse anular, na verdade, o cone depois do ponto central e o cone volta a abrir. Esta sombra que está aqui, que tem 120 milhas, né? Na verdade, essa sombra que está aqui, ela é nestas condições, ok? Por isso que se chama Perfeito. anular. Por isso que se chama anular. E se a gente agora... E por que anular? Como assim? Não entendi. Por que anular? Não estou entendendo o que você quer dizer com anular. Então, vamos aqui. 14 de outubro de 2023. Então, eu tomei todos os dados e fiz a escala. Como que ficaria, né? A que distância estaria a Lua da Terra? Isso que está em vermelho são todos dados que vocês colocam a data. Estas coordenadas aqui, para que o pessoal possa entender, deixem eu mostrar, não estão tiradas aqui. Esse ponto central, esse é o ponto central do eclipse, tá? Tem dois pontos. Tem um ponto do maior eclipse, onde a Lua cobre a maior parte do Sol, e tem outro ponto que é o chamado GE, Greatest Eclipse, que seria que é este, o ponto de maior eclipse, né? O disco lunar tem o maior tamanho em relação ao solar, e depois tem a maior duração, coisas de um segundo, né? Mas assim, basicamente este ponto aqui tem coordenadas. E o que eu queria mostrar agora era sobre justamente como se produzem os eclipses, né? Aqui a gente tem um esquema. A órbita lunar ela está inclinada aproximadamente uns 5 graus sobre o plano eclíptico. Então, se está inclinada sobre o plano eclíptico, tem um momento no qual ela corta o plano da eclíptica, o plano, né, que define a rotação, a translação terrestre. A Lua, ela se movimenta, isso está visto do norte, tá? Do polo norte eclíptico. Então, isso aqui seria o plano eclíptico, ok? Este aqui é a sombra, a órbita terrestre. Então, a Lua faz esse movimento, né, em sentido anti-horário. Só que a gente pode ver aqui, isso é chamada linhas de nodos, quando a Lua passa do hemisfério sul eclíptico para o hemisfério norte eclíptico, a gente chama isso de nodo ascendente. Aí ela continua dando a volta, vem aqui, e aqui quando passa. Então, nesse momento, a Lua e a Terra estão coincidentes no mesmo plano. E como estão coincidentes no mesmo plano, eles estão na mesma linha. Então, para que tenha um eclipse solar, temos que estar na linha dos nodos ou bem perto da linha dos nodos. Nas outras condições, não vai ter eclipse solar, ok? Porque a Lua vai estar fora. Se eu traçar uma reta entre o Sol e a Terra, a Lua vai estar em cima ou vai estar embaixo dessa linha. Perfeito. E por isso que às vezes a gente tem um eclipse que não chega a ser total, é só parcial, é só, né? Quando ele passa ali. Exatamente, porque está passando o raspão, né? Aqui tem outro exemplo.
um eclipse não sei de que ano, em março 18, e aqui mostra também novamente a chamada linha dos nodos, nodo descendente, né? Porque a Lua vem aqui de cima e passa para baixo, aí ela dá a volta, e quando vem do sul para a parte de cima, aqui está a seta, né? Então, nesse momento, a Terra, a Lua e o Sol estão no mesmo plano, que seria o plano eclíptico. Então, aí temos a condição para ter o eclipse. E isso basicamente são uns 18 graus, uns 18 graus, né? Um, e essa condição para ter o eclipse, né? A linha dos nodos, ou bem perto da linha dos nodos, para ter o eclipse total solar. Mas vamos ver isso com relação à órbita agora da Lua, né? Por quê? Porque a gente tinha visto que quando a Lua estava mais longe da Terra e estávamos alinhados no mesmo plano, a gente tinha eclipse anular. E quando a Lua estava mais perto da Terra e estava alinhado a linha dos nodos, a gente tinha um eclipse total. Então, se a gente fizer uma representação da órbita lunar, tem detalhes como que esta linha dos nodos, né? Quando a órbita cruza a eclíptica, vai girando 19 graus por ano, vai se deslocando para o oeste, mas tudo bem. O importante é o quê? Que a gente vê que o ponto mais distante forma este ângulo com a linha dos nodos e o ponto que fica mais perto fica nesta posição da lua nova. E aí a gente pode ir num gráfico que é como este, que vai mostrar justamente os eclipses anulares e totais. Então, neste caso aqui a gente está vendo a posição a órbita vai se mantendo sempre na mesma posição, ok? Apontando sempre no mesmo sentido, embora que a gente viu que muda 19 graus por ano, tudo bem. Aí está a linha aqui, tá? E está aqui linha das ábsides, que coisa maluca é essa? É entre o apogeu e o perigeu, né? Entre o ponto né, que a Lua está mais perto e a Lua está mais longe. Então, a gente pode ver aqui nesta posição, um pouquinho antes de B1, a Lua estaria, a famosa superluas, né? A Lua estaria perto do seu momento mais perto da Terra. Ela anda um pouquinho e aí já está sobre a linha dos nodos. Em vermelho aqui, a linha dos nodos. Se está sobre a linha dos nodos, é porque a órbita da Lua já está no mesmo plano da eclíptica. E se está no mesmo plano da eclíptica, está entre o Sol e a Terra. Aí já está a definição para poder ter um eclipse. Se a gente está com a Terra na posição, na linha na linha Terra-Sol, na posição mais perto, o eclipse que a gente pode ter vai ser o eclipse total. Aí a gente continua com a Lua, a Terra girando em volta e a Lua girando em volta também da Terra. E temos outra condição agora. Qual é? E agora a Lua não está num momento depois do perigeu. A Lua está a certa distância de quê? Do apogeu. Do apogeu. Então, se a Lua está perto do momento que estava mais longe, o cone da hora de luz vai ser aquele cone que vai se fechar a 20 mil quilômetros sobre a superfície da Terra e depois vai se abrir novamente para fazer uma sombra de uns 200 quilômetros de diâmetro. Então, o eclipse que a gente vai observar no hemisfério norte e Centro-América e no norte da América do Sul, agora em 14 deste ano, de outubro, é uma situação como esta aqui, né? Um eclipse anular, a Lua está mais afastada que o comum, e o eclipse de abril, do ano que vem, de 8 de abril, vai ser esta situação aqui, a Lua vai estar uns dias depois do perigeu dela, e vocês podem procurar, eu tinha notado por aqui, mas depois entre os papéis eu fiz uma limpeza, acabei jogando fora, mas vocês podem procurar
este caso aqui, quantos dias? Aqui o dia 14 de outubro, quando foi o apogeu. Acho que são uns 4 dias antes, uma coisa assim. Acho que o 10 de outubro é o apogeu lunar. Então, justamente, né? Essa condição vai se dar uns 4 dias, uma coisa assim, depois. 4, não me lembro, 8, não me lembro. É, e da mesma forma, no eclipse total, isso vai acontecer uns poucos dias depois do Do perigeu, o perigeu. total do ano que vem, uns dias Uhum, depois do perigeu. Ok, 0,9, por quê? Porque estamos nesse caso aqui, né? O disco uhum, lunar aparente, o diâmetro aparente é menor que o diâmetro aparente, então a relação dá 0,95, 94, 96. Ok, no caso do total, a sobreposição é praticamente perfeita. Na verdade, uhum. fica um pouco maior, a Lua fica um pouco maior. Aí tem o meu assessor aí andando aí atrás, o gato, o Lolo. E a Lua fica levemente maior que o. Isso também vocês podem procurar, né? No próprio estelário, no momento do eclipse máximo, com as coordenadas do eclipse máximo, vocês podem ver que o diâmetro aparente da Lua é levemente maior que o diâmetro do Sol. E se você faz um dividido pelo outro, vai dar 1,0 alguma coisa, que é a magnitude do, do eclipse. É o E o que está em máximo. vermelho, tudo isso que está em vermelho, são os dados do estelário. Depois é fazer as Perfeito, proporções, né? Por quê? Porque perfeito. né, se eu tenho uma questão de proporções, né? Da distância da Terra à Lua, essa distância está dada pelo estelário, sim? Você tem a distância da Terra a. É uma questão de geometria, um problema de geometria, né? Uhum, uhum. Olimpíadas de astronomia, né? Não, é isso que eu estava aqui pensando, você leu o meu pensamento. Eu estava aqui pensando que essa é uma ótima questão para as nossas Olimpíadas de Exatamente, astronomia. né? Dando estes dados que estão em vermelho aqui, porque não tinha outros, dando Sim, estes dados que estão aqui em vermelho, o diâmetro da Lua, o diâmetro do Sol, o diâmetro da Terra, ah, calcule a que distância está o ponto do cone da umbra da superfície isso, terrestre. Tá? pronto. E também sabendo esse número, né? Porque Uhum, esse número também ajuda. E aí você pode também verificar. Por quê? Porque se 187 dividido 19.972 vai te dar a tangente do ângulo que vai ser o diâmetro aparente da Lua, certo? uhum, E aí você pode verificar que o diâmetro da Lua dividido pela distância da Lua ao cone, ao fim do cone, uhum. vai dar um ângulo que tem que ser igual ao ângulo de 187 sobre praticamente os 20 mil, É, que não é o diâmetro isso aparente da Lua. O diâmetro aparente da Lua vai ser a distância do cone, aliás, vai ser a distância da Lua à superfície terrestre, tem que marcar coordenadas topocêntricas. E isto aqui, que estou cansado de ver nos livros, isso aí eu fico é. nervoso toda vez que eu vejo isso, né? Mas você tem Porque razão. como a gente viu, isso aqui tem uns 200 quilômetros. Então, É, se tem uns 200 não é um quilômetros, pontinho. não é um pontinho, é porque o cone Perfeito, está passando. Você está cortando esse cone em algum lugar aqui no final. E essa perfeito. distância aqui, mais ou menos uns 200 quilômetros. Então, claro que na proporção real é muito pequeno, mas na Sim, prática a Lua tem uns 200 a sombra tem uns 200 quilômetros sobre a superfície terrestre, então este esquema aqui não está certo. é. Que é Então, nesse lugar que a gente precisa estar, né? Para exatamente, né? Pois é, para poder assistir um eclipse é, total, um e, eclipse anular. e, e essa distância em que o cone termina num ponto está a uns 20 mil quilômetros da superfície da Terra.
Aliás, se a Terra tem 12 mil, com 20 mil já está Já fora está do do... lado de fora. Exatamente, que é Ninguém justamente... viu nunca, ninguém viu aquele desenho ali, o seu, o certo. Ninguém tinha visto isso daí. O O... desenho certo. Aquele outro, sim, O que está cadê? escrito anular, cadê o anular? É esse aqui. É, esse daí que é o total, né? Então, mas o pessoal pode tirar um print daqui, da tela, eu vou deixar um pouquinho e fazer as contas, e vai ver, Sim, vai somar os números, né? E pode fazer as isso. proporções, tá? Uhum. De triângulos, né? Esta Estudar distância, isso daí, hein, pessoal que está na Olimpíada, esta estuda. distância, 21.377 é a 198 quilômetros, como 375.000 é o diâmetro da Lua, e como a soma total, né? Para ter o Sol Uhum. com 1.300.000 do diâmetro solar. Você vai ver que as proporções fecham. Então, assim, Perfeito. o cone termina uns 20 mil quilômetros da superfície da Terra. Antes, no anular Deixa agora, bota agora o anular para também quem quiser fazer o print da tela. isso, aqui, Pronto. com os valores. Também, mais ou menos 20 mil quilômetros, né? E o que está em vermelho são os valores que aparecem no estelário, Lá né? no estelar. E aqui no outro tinha que corrigir, 24. É, para o Não, ponto tudo bem. O central pessoal que do tirou o eclipse. print Não, da mas eu outra vou tela correr. já sabe que tem É, que corrigir. então, gente, isso aqui é É 8 de abril 24. de 24, tá? É, então, aí o pessoal já pode preparar as questões para a próxima Isso. Olimpíada. É, Alô, é, Eugênio Reis. Você então, é adora. interessante, né? Porque aí eu comecei a sentar porque eu comecei a fazer sentei no print e eu comecei, né? A primeira coisa que eu fiz não, não foi isso aqui. A primeira coisa que eu fiz foi isto aqui, né? E aí depois eu olhei e falei assim, Andrés, você está fazendo, ia falar outra coisa, você está fazendo besteira, né? Por quê? Porque a Lua tem uma sombra. Então eu falei, pô, peraí, se tem uma sombra, é porque, falando, para que o pessoal entenda, assim, deixa eu digitar aqui, para que o pessoal entenda aqui, selecionar transparente, para que se entenda do que estamos falando. Quando você tem um eclipse total, a Lua, ela tem, eh, não, a Lua tem um diâmetro sobre a superfície terrestre. Então, na verdade, a Terra não está ali, a Terra está em algum lugar aqui para você poder ter um diâmetro de sombra, certo? Uhum, Então uhum. aí eu falei, não, eu estou fazendo tudo errado, né? E aí eu falei, bom, se, então aí é que veio todo o negócio de De ficar fazendo, fazer ficar fazendo os cálculos e mais ou menos chegar a esses 20 mil e quilômetros. chegar E aí depois eu naquele que ali. fico procurando na internet e não encontrei. Tem alguns gráficos que efetivamente, por exemplo, um que encontrei aqui, Deixa eu ver esse e um daí. legalzinho que mostrou Esse aqui, né? esse é do Isso Time and Date, né? É. exatamente, né? Isso aí eu gostei. Por quê? Porque se você der um zoom, Uhum. Você aí ele, consegue ver isso direitinho. é exatamente, né? Então eu falei, bom, no total também é a mesma coisa, só que a Terra está por aqui e é a mesma coisa. Agora a Terra está Perfeito. antes do cone, tá? Então quer dizer que o Uhum. cone está antes da superfície terrestre ou o fim do cone, ou depois da superfície terrestre. Não, Mas tá perfeito. certamente não era aquele esqueminha que eu estava fazendo, que era isso aqui, né? Não Uhum. era, né? Aí eu falei, André, você está fazendo besteira, né? Aí, porque eu tinha falado, não, tem que ter. Ah, né? Isso aparece assim. Não, não existe. Você tem um Não tem diâmetro de como. 200 quilômetros aproximadamente, né? Só que na maioria dos livros está tudo assim. Aí o Sim. pessoal vai falar que é por causa da escala e tudo isto, mas digamos assim, Mas fica realmente muito mal representado. E a gente viu por mas esse teu desenho, conceptualmente é muito ruim um esquema destes, sim. porque não fica claro para o estudante
que na verdade a Terra está cortando o cone em algum lugar Uhum. antes do fim dele, né? Então, é, Aqueles dois que aparece o cone terminando depois, no total, e que sim, aparece o cone terminando antes, né? E formando aquela que é antumbra, isso, esses é que isso, são os bons. exatamente, né? Não aqui o errado, isso aqui e esse aqui. Na verdade, este aqui não está legal porque teria que Tem ter que ir feito até outra o final. proporção. Sim, tem que sair fora da Terra uns 20.000 Uhum, quilômetros. A gente tem 12 uhum, mil, são uns 20.000 antes e uns 20.000 depois. Mas para os efeitos de esclarecer, aqui são uns 200 quilômetros, o diâmetro, né, do disco lunar, da umbra, uhum, da projeção do disco lunar sobre a superfície terrestre são mais ou menos uns 200, né? Que era, uhum. em definitiva, aquilo que a gente estava vendo aqui no Flyby, né? Que acho que fica bem claro para Não, todo mundo. Hum? esse passeio aí, esse E outra caminho. coisa interessante, né? Esse aqui é do anular. Outra coisa interessante é que a velocidade vai diminuindo, né? Ó, Hum, ele vai ficando, sim. No início, tá vendo que está bem rápido, 2.200 milhas por hora. ok. Tá, só que E vai depois diminuindo. vai diminuindo. Quando já vai chegar no momento do eclipse máximo, Lá naquele ponto central. exatamente, entendeu? E aí, ó, 1900 agora, vai ficando cada vez mais devagar. Aí já está entrando no Golfo de México. Ó, Uhum, o tamanho da Lua, ó, da sombra, vai ir diminuindo, porque uhum. Ela vai ficando mais exatamente, a curvatura, a gente está na curvatura da Terra e está, né, cada vez mais perto da perfeito. Lua, né? Não, Então, esse daí tá muito bom. vai Esse diminuindo e vai diminuindo a velocidade. Depois de passar passou o centro. justamente, então, naquele aqui, né? Tem também esta outra animação aqui, né? Depois de passar esse Uhum. centro aqui, né? Aqui Ali, é ó, duração essa, máxima. Ali ele aí está falando da quando duração da anularidade, né? isso, e o ponto mais ou menos é esse Ali. aí. Esse Aí aí. agora Então, começa a vai diminuir de novo, né? o disco aqui vai diminuindo até chegar o diâmetro, o disco vai aumentando até chegar, não, como é anular, o disco vai diminuindo até chegar ao diâmetro mínimo Uhum. e a menor velocidade, e depois aqui novamente o disco começa a aumentar em tamanho até chegar ao seu valor máximo e ficar tangencialmente e totalmente Isso. deformado na saída. Da mesma maneira na entrada, né? Isso tem, não, isso aqui não tem. Tem outros. eh, tem outros sites que mostram o tamanho da. Tá naquele outro, no Wise. No Fly, né? Não, 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 acho que nesse aqui do Eclipse Wise, acho que mostra a sombra, o tamanho da sombra aqui, se não estou enganado. Quando você clica, eu lembro de ter visto aqui. Não, bom, tudo bem. É, é isso. Tá ótimo, Andrés. Eu estou muito agradecida dessa Deixa tua parar super de. explicação inédita, né? É? Inédita. Não, não Ninguém é nunca viu inédita. ganho. No time and date, você tem o eclipse anular com o cone perfeito, terminando antes da Tá superfície bonitinho. Lá terrestre tá e bonitinho. voltando a abrir e ficando num círculo É, de aproximadamente 200 quilômetros, né? Não é, mas termina num assim, ponto, não é um é. ponto, né? Isso é Então, muito importante. Isso é muito depois, o importante. que aparece nos livros são os horrores que a gente tem que ir corrigindo, né? Tanto Não, no total como no anular, né? No não, os total, dois. o cone de Perfeito. luz não termina num ponto, ele No ponto. termina num disco porque a Terra corta antes o cone, né?
Isso daí realmente é muito importante e, assim, a gente vai divulgar Seria esse legal vídeo para questões de de Olimpíadas de Astronomias, Olimpíadas né? Da de parte de Astronomia. eclipses, né? É isso A aí. gente vai divulgar esse vídeo para os professores e também para os estudantes, e prestem atenção, ó, a dica aí, que vai cair em alguma prova. Então, Esse dia já de sabem hoje quem pensar depois. Putz, aquele negócio foi o André que... tem que pensar. E eu te Ok, e agradeço eu vou muito, te mandar muito. os desenhos, né? Que pode Manda ser sim, porque aí interessante. a gente coloca no site, Uhum. esses pedacinhos da live a gente coloca no site para E chamar os atenção. links dos flyby Ótima também ideia, e dos outros. ótima Ok, ideia. é isso Muito aí. obrigada. Quem agradece sou eu, gente, e a gente se vê na próxima. Vamos nos ver nas provas. Vamos Ok. falar E bastante outra coisa, ainda. por favor, no eclipse, nada de vidro, de máscara de soldar, não inventem. Tem que ser filtro solar daqueles específicos para observação solar. Aqueles óculos para Certificados. observação, sim, certificado, de ISO É, 12000, não sei lá o quê. Não inventem, não inventem porque lesão na retina não tem. E você pode não perceber agora, mas daqui a 20 anos você pode ter problemas os dias no futuro por causa de ter observado um eclipse sem proteção, né? A gente vai pedir, Então, o Gabriel vai fazer o vídeo sobre a observação indireta, né, uhum, pinhole, e a gente também vai sugerir que as pessoas, as escolas, as prefeituras, façam um telão. Nós uhum, vamos fazer a transmissão desde os Estados Unidos, passando pela América Central até o uhum, Brasil. é muito Então a legal. pessoa pode passar várias horas assistindo o eclipse anular e também se divertindo com a observação indireta. Perfeito. Tá Muito bom? Muito bem. obrigada.